criminoso e assassino. Esse era Caravaggio. Bom, enquanto a gente fala sobre a vida de Caravaggio, você pode apreciar aqui embaixo cada pincelada desse trabalho magnífico. Muito prazer, eu me chamo Jairo, trabalho com artes visuais já tem um tempo e hoje a gente vai comentar um pouquinho da história da arte. Michelangelo Merisi da Caravaggio, para quem não conhece, foi o marco do movimento barroco, um dos maiores pintores ali que sucedeu o Renascimento. Barroco foi um movimento artístico e cultural que aconteceu ali bem depois do Renascimento. Renascimento, para quem estuda a história da arte, sabe que foi o precursor de várias evoluções. A Igreja Católica usou muito o movimento barroco como instrumento de persuasão para reconquistar os seus fiéis de volta. Para quem já ouviu falar a tão famosa Reforma Protestante, então eles decidiram usar o movimento barroco como instrumento de persuasão para reconquistar os fiéis de volta. Mas por que isso tudo? Porque simplesmente o que houve ali na época era a tal da Contra-Reforma. E os católicos não gostaram disso, né? Então, para reconquistar os fiéis de volta, eles usaram a arte barroca como instrumento emocional, para poder impactar ali o espectador, né? A pessoa devota, né? E assim foi então feito. E Caravaggio chegou a pintar para muitas igrejas, né? Muitas encomendas, e ele já chegou até discordar de algumas delas, porque eles meio que estavam querendo prostituir a sua arte. É onde que Caravaggio não deixou barato, né? Então ele meio que discordava na maioria das vezes. Caravaggio foi um pintor ali do século 17, né? E foi o mais notável pintor, artista plástico ali de sua época. Caravaggio viveu muito pouco e mesmo assim produziu muita pintura em tela. Caravaggio teve uma vida muito difícil, perdeu seu pai ainda novo e teve que se virar para poder se sustentar do jeito que pôde. Caravaggio começava as suas pinturas rapidamente e terminava elas muito rápido. E com isso ele acabou ganhando notoriedade entre a redondeza. Suas pinturas eram voltadas ao impacto emocional, um estilo chamado chiaroscuro, que significa claro e escuro, e essa pegada de pintura era para impactar emocionalmente o espectador, a fim de tocar a sua alma profundamente. Caravaggio nasceu em 29 de setembro de 1571 e teve a sua morte ali por volta de 18 de julho de 1610, completando assim 38 anos de vivência. Caravaggio nasceu em uma pequena vila de Caravaggio, na Itália, aonde mais tarde incorporou o seu nome, mas o seu nome real era Michelangelo Merisi. Então, para poder diferenciar Caravaggio, Michelangelo, daquele Michelangelo famosão lá do Renascimento, aquele quarteto renascentista que eclodiu e ficou muito famoso ao mundo, então eles colocaram Caravaggio para poder separar um do outro. Filho de Fermo Merisi, um mestre de obras. Então Caravaggio ele ficou órfão de seu pai com
apenas 11 anos de idade. Caravaggio, com 13 anos, foi para Milão, onde trabalhou como aprendiz do pintor Simone Petrezano, discípulo maneirista do pintor Tiziano. Em 1592 foi para Roma, onde ele trabalhou no ateliê de Giuseppe. Então ele começou a se destacar com suas pinturas. E agora vem um lado podre de Caravaggio, onde todo mundo, de um jeitinho ou de outro, detona ele com tudo. É o lado negativo dele, onde ele arrumava briga com todo mundo. Ele se metia em briga em qualquer lugar. Então assim foi revelado seu caráter tempestuoso. Mas Caravaggio, ele foi muito mais do que um brigão. Caravaggio, ele deixou uma essência para nós. Nós que somos artistas, nós que somos colecionadores de história. Caravaggio mostrou que a arte, ela pode transcender tudo, né? Esse legado para nós. Então, no seu finalzinho de vida, ele teve que fugir, né, de Roma, porque ele estava sendo procurado por assassinar aquele indivíduo, né, em uma disputa de um jogo ali, aquela toda história que a gente conhece. Então é falado que ele, nessa fuga, ele contraiu alguma doença e veio a morrer. Mas não é certo, não é garantido que assim ele morreu disso, porque é falado que ele pode ter morrido por causas naturais ou até mesmo ter acontecido uma emboscada, né? Porque Caravaggio era muito perseguido, né? Porque ele, como ele se envolvia muito em brigas, então ele era bem procurado. Então o povo ali da região sempre estavam querendo a sua cabeça na bandeja, né? E Caravaggio costumava a ficar 2 a 3 semanas dentro de sua residência, só no processo artístico, só concluindo as suas peças, as suas pinturas. E depois disso ele saía para curtir, encher a cara, né? Como todo artista aí que, né, quer dar uma fuga, quer dar uma escapada. E nesses entretenimentos dele aí, ele sempre se envolvia em brigas. É falado que ele andava com uma espada, ele tinha até um criado, e esse criado onde levava a espada para ele, né? E é falado também que Caravaggio, ele usava a espada tão bem como o pincel. Caravaggio era habilidoso usando a espada. Até que um belo certo dia ele desferiu, né, um golpe de espada atravessando ali a virilha de seu oponente, onde seu oponente veio a perder tanto sangue que veio a falecer. Só deu tempo do coitado correr lá para a igreja e fazer suas últimas preces, e depois 7 palmos debaixo da terra. Então assim, Caravaggio era famoso pelo seu temperamento, né? Radical e briguento. É falado também que teve uma vez ele jogou, né, uma taça onde um garçom serviu para ele, que até pelo que parece não foi o pedido que ele pediu, né? Então ele tampou aquela taça tudo em cima na cara lá do garçom. É onde que ele
ficou preso por um bom tempo também. Então o Caravaggio ele sempre se envolvia em coisas assim, em crimes, em contendas. Era uma pessoa assim que você não podia topar com ela, né? Então esse foi um breve resumo da biografia de Caravaggio, um pintor de tela a óleo que transcendeu a história e deixou seu legado aí pra nós, né? Uma pena ter partido novo, mas como tudo não é flores, né? Uma hora a conta chega, a gente só tem que conformar, né?